Às 6h04 da manhã de 14 de maio de 1948, um homem ficou diante de uma pequena multidão em Tel Aviv e leu em voz alta uma declaração que mudaria o Oriente Médio para sempre. Davi Ben-Gurion, fundador e primeiro-ministro do recém-criado Estado de Israel, anunciou o nascimento de uma nação. O momento durou exatamente 32 minutos. Antes mesmo que a tinta da declaração secasse, 5 exércitos árabes já estavam se mobilizando ao longo das fronteiras: Egito, Jordânia, Síria, Iraque e Líbano. O país ainda não tinha completado um dia de existência e já estava cercado. Aquele momento, aquela compressão quase impossível de esperança e terror em uma única tarde, é a chave para compreender tudo o que o Mossad viria a se tornar. Porque a agência não foi criada em tempos de paz por burocratas com planos de longo prazo. Ela nasceu em um país que acreditava genuinamente que poderia ser destruído. E essa crença, enraizada em uma história diferente da de qualquer outra nação na Terra, moldou um serviço de inteligência diferente de qualquer outro serviço de inteligência do mundo. Para compreender o Mossad, é preciso entender o que o povo judeu carregava consigo em 1948. Não como uma declaração política, mas como um fato histórico. Durante quase 2000 anos, comunidades judaicas espalhadas pela Europa, Oriente Médio e Norte da África viveram como minorias dentro de impérios e reinos que a qualquer momento poderiam se voltar contra elas. A expulsão da Espanha em 1492, os pogroms da Europa Oriental ao longo dos séculos, as conversões forçadas, os guetos, as exclusões sistemáticas da vida cívica. E então, entre 1941 e 1945, o Holocausto. O assassinato industrializado de 6 milhões de pessoas simplesmente por quem eram. 1/3 de toda a população judaica do mundo desapareceu em menos de 5 anos. Os fundadores de Israel não eram idealistas abstratos. Muitos haviam perdido familiares na Europa. Muitos sobreviveram a campos de concentração. Muitos assistiram ao mundo permanecer inerte enquanto o massacre acontecia. E a conclusão que tiraram dessa história não era complexa, era brutal em sua clareza. O povo judeu não poderia depender de ninguém para sua proteção. Nem de instituições internacionais, nem de aliados poderosos, nem de argumentos morais ou estruturas legais. Apenas sua própria força, sua própria inteligência e sua própria disposição para agir poderiam garantir sua sobrevivência. Isso não era paranoia, era experiência e tornou-se a base filosófica de todas as decisões que o Mossad viria a tomar. Quando Ben-Gurion estabeleceu a estrutura formal de inteligência do novo Estado em 1949, trabalhava praticamente do zero. Israel não possuía uma tradição militar consolidada, nem uma burocracia de inteligência, nem uma rede diplomática, nem credibilidade internacional. O que possuía era uma geração de homens e mulheres que haviam passado a década anterior operando na clandestinidade, administrando redes secretas para retirar judeus da Europa, adquirir armas para a iminente Guerra da Independência e reunir informações sobre os preparativos militares árabes. Essas pessoas não eram profissionais de inteligência treinados formalmente. Eram improvisadores, sobreviventes, indivíduos que haviam aprendido sua profissão na mais perigosa das escolas possíveis. E Ben-Gurion lhes deu a missão de construir do absoluto zero um serviço de inteligência capaz de proteger um país cercado por inimigos que declaravam abertamente sua intenção de eliminá-lo. O primeiro diretor do que se tornaria o Mossad foi Reuven Shiloah, um homem discreto e intelectualmente preciso, que havia passado anos trabalhando em operações políticas clandestinas por todo o mundo árabe antes da independência. Shiloah compreendeu algo que definiria o Mossad por gerações. Ele entendeu que a geografia de Israel tornava o trabalho tradicional de inteligência quase impossivelmente difícil.
O país era pequeno, visível e facilmente monitorado. Seus vizinhos eram hostis e fechados. Não havia como construir o tipo de rede de inteligência baseada em fontes abertas que países maiores e mais estabelecidos utilizavam. O que Israel precisava era de capacidade de penetrar profundamente, operar em segredo e agir de forma decisiva em ambientes onde a presença oficial israelense era impossível. Em outras palavras, Israel não precisava apenas de uma agência de inteligência, precisava de um Estado nas sombras. E é aqui que tudo muda. Porque o Mossad, que emergiu daqueles primeiros anos, não foi modelado a partir da CIA, do MI6 ou da KGB soviética. Ele não foi modelado em nada, porque não existia um modelo que se adequasse à situação de Israel. Precisou inventar a si mesmo. E, ao se reinventar, criou algo verdadeiramente novo na história da inteligência. Uma agência cuja doutrina combinava espionagem clássica com ousadia operacional, cuja cultura recompensava a improvisação acima dos procedimentos rígidos e cujo critério definitivo de sucesso não era a quantidade de informações coletadas, mas sim uma única pergunta: Israel ainda continua de pé? A agência passou por diversas reformulações organizacionais em seus primeiros anos, absorvendo funções da inteligência militar e do Serviço de Segurança Interna, conhecida como Shin Bet, antes de assumir sua forma permanente no início da década de 1950, sob a liderança de Isser Harel, o homem que moldaria sua identidade mais do que qualquer outra pessoa. Harel era um homem baixo e discreto que se vestia de maneira simples, dirigia carros modestos e vivia sem os símbolos tradicionais do poder. Mas também era, segundo praticamente todos que trabalharam com ele, uma das mentes mais brilhantes da inteligência do século XX. Sob sua liderança, que durou até 1963, o Mossad foi transformado de uma organização nascente em uma força global de inteligência operando em todos os continentes. A filosofia de Harel era simples e absoluta. Os inimigos de Israel eram reais, pacientes, engenhosos e não iriam parar. Portanto, o Mossad também não poderia parar. Não existiam pausas em tempos de paz, nem ciclos orçamentários que interrompessem em operações, nem momentos políticos em que fosse considerado inadequado coletar informações. O trabalho era permanente porque a ameaça era permanente. E, na visão de Harel, a ameaça não era apenas militar, era histórica. O Holocausto havia acontecido porque o povo judeu estava disperso, sem Estado e sem meios de defesa. O Mossad existia para garantir que isso nunca mais acontecesse. Não se tratava de uma declaração de missão criada por um comitê. Era uma convicção moral sustentada por homens que haviam vivido a própria catástrofe. Mas analistas e historiadores ressaltam repetidamente que o desenvolvimento inicial do Mossad não pôde ser separado da realidade política mais ampla da década de 1950. Israel estava construindo um Estado sob condições de cerco permanente. Seus vizinhos árabes se recusavam a reconhecer sua existência. A Liga Árabe havia imposto um boicote econômico. As Nações Unidas, que haviam votado pela criação de Israel, pareciam incapazes ou sem disposição para garantir as proteções que a partilha prometia assegurar. E, dentro do contexto da Guerra Fria, Israel ocupava uma posição desconfortável. Pequeno e recém-criado demais para ser uma potência relevante, mas, geográfica e politicamente, situado em uma das regiões mais disputadas do planeta. Essa vulnerabilidade geopolítica levou Ben-Gurion e Harel a adotarem uma doutrina de inteligência proativa que ia muito além da simples coleta de informações. Israel não podia se dar ao luxo de ser surpreendido. Não podia esperar que ameaças se concretizassem antes de reagir. A geografia do país tornava impossível qualquer profundidade estratégica. Não havia desertos para onde recuar, nem cadeias de montanhas capazes de retardar uma invasão. Da costa do Mediterrâneo até a fronteira jordaniana, existiam menos de 24 quilômetros no ponto mais estreito do país.
Um ataque surpresa lançado com velocidade suficiente poderia dividir Israel ao meio antes que as reservas fossem mobilizadas. A inteligência, portanto, não era uma função de apoio à segurança nacional. Ela era a própria segurança nacional. E essa urgência, essa incapacidade estrutural de tratar a inteligência como algo diferente de uma questão de vida ou morte, produziu uma agência que operava com uma velocidade e uma capacidade de decisão que surpreendiam repetidamente os serviços de inteligência de nações maiores e mais estabelecidas. O Mossad não deliberava da mesma forma que a CIA, que submetia propostas a múltiplas camadas de revisão jurídica e coordenação entre agências. O Mossad identificava um problema, desenvolvia uma solução e agia. Às vezes, isso produzia resultados brilhantes que mudavam a história. Outras vezes, gerava fracassos catastróficos que constrangiam Israel diante do mundo. Mas, de uma forma ou de outra, sua lógica permanecia consistente. O Mossad era uma agência construída para se mover. A identidade cultural formada nesses primeiros anos também foi profundamente moldada pelas características das pessoas que construíram a organização. Os fundadores da inteligência israelense vinham predominantemente de duas origens. Alguns cresceram nas redes clandestinas sionistas da Palestina pré-estatal, transportando armas, organizando imigração e construindo as estruturas militares subterrâneas que mais tarde se tornariam as Forças de Defesa de Israel. Outros vieram dos movimentos de resistência e das redes de sobrevivência da Europa durante a guerra. Pessoas que aprenderam a viver vidas duplas, a confiar plenamente em ninguém e a identificar perigos em uma sala antes mesmo de analisar qualquer outra coisa. Ambos os grupos trouxeram uma dureza psicológica, uma crueldade prática quando necessária e um compromisso profundamente pessoal com a sobrevivência de Israel, moldando a cultura da agência por gerações. O resultado foi uma organização que valorizava, acima de tudo, a inteligência humana, acreditando que nenhuma tecnologia poderia substituir um agente habilidoso em campo. Uma organização que via idiomas estrangeiros e culturas estrangeiras não como matérias acadêmicas, mas como ferramentas essenciais para a sobrevivência operacional. Esperava-se que os primeiros oficiais do Mossad operassem sozinhos, em ambientes hostis, sem apoio, tomando decisões em tempo real que poderiam provocar incidentes internacionais ou evitá-los. O treinamento era intenso, a seleção era implacável, e os homens e mulheres que passavam por esse processo carregavam uma visão de si mesmos completamente diferente daquela encontrada nos serviços burocráticos de inteligência do Ocidente. Eles não eram funcionários públicos. Na própria concepção deles, eram a última linha de defesa entre seu povo e a aniquilação. Mas o que aconteceria em seguida seria ainda mais importante. O Mossad estava prestes a enfrentar seu primeiro grande teste. E ele não aconteceria em um campo de batalha, nem em uma capital estrangeira, mas em um tribunal em Jerusalém. O caso envolveria um homem que supervisionou o assassinato de centenas de milhares de pessoas e que havia vivido discretamente sob um nome falso na Argentina por 15 anos. A caçada a Adolf Eichmann não seria apenas a operação mais famosa dos primeiros anos do Mossad. Ela revelaria ao mundo e à própria agência exatamente que tipo de organização Israel havia construído. O homem que se apresentava como Ricardo Clement era, sob todos os aspectos visíveis, uma pessoa comum. Morava em uma casa modesta em um bairro operário nos arredores de Buenos Aires. Pegava o ônibus para o trabalho todas as manhãs no mesmo horário. Cuidava de um pequeno jardim nos fins de semana, tinha esposa, 4 filhos e vizinhos que o descreviam como um homem tranquilo, educado e completamente esquecível. Viveu dessa forma por quase uma década, invisível dentro do enorme anonimato da Argentina do pós-guerra, um país que, segundo relatórios e registros históricos, acolheu silenciosamente milhares de ex-oficiais nazistas após a queda do Terceiro Reich. Seu verdadeiro nome era Adolf Eichmann, e ele foi um dos principais arquitetos do Holocausto.
Eichmann não era um soldado da linha de frente. Era algo muito mais perigoso. Era um administrador, um especialista em logística, um homem que aplicou a eficiência fria de um burocrata à tarefa de assassinar milhões de pessoas. Como chefe do escritório da SS responsável pelos assuntos judaicos, coordenou a deportação de judeus de toda a Europa ocupada para os campos de extermínio na Polônia. Participou da Conferência de Wannsee em 1942, onde altos dirigentes nazistas formalizaram a chamada Solução Final. Supervisionou pessoalmente operações na Hungria em 1944, quando mais de 400 mil judeus foram deportados para Auschwitz em menos de 2 meses, uma das deportações em massa mais rápidas da história. Quando a guerra terminou, Eichmann desapareceu. Os julgamentos de Nuremberg ocorreram praticamente sem sua presença, e o mundo seguiu em frente. O Mossad não seguiu em frente. A decisão de caçar criminosos de guerra nazistas não era apenas estratégica para Israel, era moral e histórica. Tanto Ben-Gurion quanto Harel compreendiam que o Holocausto não podia ser transformado em uma abstração, em um capítulo encerrado com o fim da guerra. Os sobreviventes ainda estavam vivos, os responsáveis ainda estavam vivos, e a ideia de que homens que supervisionaram o assassinato industrializado em massa pudessem simplesmente se aposentar em confortável anonimato na América do Sul era, para os fundadores de Israel, uma afronta que ultrapassava a política. Era uma declaração sobre o valor das vidas judaicas. Se essas vidas não fossem importantes o suficiente para justificar a busca por justiça ao longo de 15 anos e mais de 16 mil quilômetros, então todo o argumento moral para a existência de Israel seria enfraquecido. Isser Harel assumiu pessoalmente o comando da Operação Eichmann, algo que analistas e historiadores consideram praticamente sem precedentes para um diretor de inteligência em exercício. Ele próprio viajou para a Argentina. Conduziu a vigilância pessoalmente. Queria ter certeza absoluta de que o homem encontrado era realmente quem acreditavam que fosse. O processo de identificação levou semanas de observação paciente, cruzando descrições físicas fornecidas por sobreviventes, comparando a forma como o homem andava e se comportava, examinando detalhes que apenas alguém que tivesse conhecido Eichmann pessoalmente poderia confirmar. Diversos sobreviventes foram consultados discretamente, sem que lhes fosse revelado por que suas memórias eram subitamente necessárias. Quando Harel ficou satisfeito com as evidências, autorizou a operação. Na noite de 11 de maio de 1960, uma equipe de agentes do Mossad interceptou Eichmann quando ele desceu de um ônibus perto de sua residência. Ele foi dominado, levado para uma casa segura, mantido escondido durante 9 dias enquanto os preparativos eram concluídos e, em seguida, retirado clandestinamente da Argentina a bordo de uma aeronave da El Al, disfarçado como um membro sedado da tripulação. Chegou a Israel em 22 de maio de 1960. 11 dias depois, Ben-Gurion anunciou sua captura ao parlamento israelense. A reação foi imediata e mundial. Em Israel, o anúncio provocou uma onda de emoção sem precedentes desde a independência do país. Para os sobreviventes, muitos dos quais haviam passado 15 anos tentando reconstruir suas vidas enquanto carregavam memórias que nenhuma terapia poderia apagar, a captura de Eichmann não foi apenas um acontecimento jurídico. Foi uma declaração. Significava que o Estado de Israel sabia quem havia assassinado suas famílias, sabia onde ele estava escondido e havia atravessado o mundo para trazê-lo de volta. Nenhum outro país havia feito isso por eles. Nenhum tribunal internacional havia conseguido. Israel havia feito sozinho. Para o Mossad, a operação estabeleceu algo que definiria sua reputação pelos 60 anos seguintes. Estabeleceu o princípio de que não existia distância, passagem de tempo ou identidade falsa sofisticada o bastante para proteger alguém que a agência decidisse encontrar. Isso não foi acidental.
Harel compreendia que a Operação Eichmann seria interpretada como uma mensagem e queria que ela fosse compreendida claramente. O Mossad não era uma agência que esquecia. Não era uma agência que aceitava a confortável ilusão de que o passado poderia ser deixado para trás. Possuía uma memória longa, um alcance extraordinário e disposição para usar ambos. O julgamento de Adolf Eichmann, iniciado em Jerusalém em abril de 1961, tornou-se um dos processos judiciais mais significativos do século XX. Ao longo de semanas, sobreviventes testemunharam e descreveram em detalhes aquilo que haviam presenciado e sobrevivido. Pela primeira vez, todo o horror do Holocausto foi apresentado, não como um resumo histórico, mas como testemunho vivido na voz daqueles que estiveram lá. O julgamento foi transmitido pelo rádio para todo Israel e acompanhado por jornais em todo o mundo. Ele alterou permanentemente a maneira como o Holocausto passou a ser compreendido, discutido e ensinado. Eichmann foi condenado e executado em 1962, tornando-se a única execução civil da história de Israel. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais importante. O Mossad que emergiu da Operação Eichmann era diferente daquele que havia iniciado a missão. A operação havia comprovado o conceito. Demonstrou que um pequeno serviço de inteligência, operando com recursos limitados, mas com foco extraordinário e domínio excepcional da inteligência humana, podia realizar feitos que o aparato combinado de inteligência do mundo ocidental não havia conseguido alcançar em 15 anos. E deu ao Mossad algo que o dinheiro não compra e tecnologia não fabrica. Deu-lhe uma mitologia. A mitologia é importante no trabalho de inteligência de maneiras nem sempre evidentes. Uma agência que é temida opera em um ambiente diferente de uma que é apenas respeitada. Quando adversários acreditam que o Mossad os encontrará independentemente de onde estejam escondidos, independentemente do quão cuidadosamente tenham apagado seus rastros, eles passam a tomar decisões diferentes, tornam-se mais cautelosos, mais paranoicos, cometem erros. A Operação Eichmann plantou a semente desse medo, que cresceria nas décadas seguintes até se transformar em algo capaz de influenciar diretamente o comportamento dos inimigos de Israel. E esse efeito, sugerem os analistas, pode ter sido tão valioso estrategicamente quanto qualquer informação específica de que a agência já tenha coletado. A década de 1960 trouxe novas ameaças e novas missões. Os estados árabes ao redor de Israel buscavam ativamente capacidades militares capazes de alterar o equilíbrio regional, e o Egito de Gamal Abdel Nasser emergia como o mais poderoso e ambicioso dos adversários israelenses. Nasser havia nacionalizado o Canal de Suez, sobrevivido a uma operação militar conjunta de britânicos, franceses e israelenses destinada a reverter essa decisão e saído da crise diplomática resultante com sua reputação enormemente fortalecida. Agora recebia significativa assistência militar e tecnológica da União Soviética, e os dados disponíveis daquele período indicam que o Egito havia começado a recrutar antigos cientistas e engenheiros nazistas para desenvolver programas de mísseis balísticos e armas químicas capazes de ameaçar cidades israelenses. A resposta do Mossad foi metódica e, em alguns aspectos, profundamente controversa. Harel autorizou uma campanha contra os cientistas alemães que trabalhavam no Egito, combinando pressão psicológica, cartas ameaçadoras e, segundo diversos relatos, violência direcionada contra indivíduos considerados centrais para os programas de armamentos. Pacotes explosivos eram enviados e detonavam ao serem abertos. Cientistas recebiam mensagens detalhando exatamente o que o Mossad sabia sobre suas famílias. Diversos deles abandonaram os projetos e retornaram à Alemanha. A campanha produziu resultados, mas também gerou uma crise política dentro de Israel quando ficou evidente que algumas operações haviam atingido pessoas apenas perifericamente ligadas aos programas, em vez dos responsáveis principais.
Harel renunciou em 1963 após um desacordo com Ben-Gurion sobre a direção e os limites da campanha. Seu sucessor foi Meir Amit, um ex-comandante militar que trouxe uma filosofia fundamentalmente diferente para a liderança da agência. Enquanto Harel era movido por imperativos históricos e morais, Amit era um estrategista que enxergava a inteligência principalmente como uma ferramenta para obter vantagens militares e políticas. Ele reorganizou a estrutura interna do Mossad, profissionalizou suas capacidades de coleta de informações e redirecionou o foco da agência para atender às necessidades de inteligência do establishment militar israelense. Sob sua liderança, o Mossad tornou-se mais disciplinado, mais rigoroso em suas análises e mais integrado ao aparato nacional de segurança. Os resultados tornaram-se visíveis quase imediatamente. Nos anos que antecederam a Guerra dos 6 Dias, em junho de 1967, o Mossad e sua agência parceira, a inteligência militar conhecida como Aman, construíram um dos retratos mais detalhados e precisos das capacidades militares árabes já produzidos por um serviço de inteligência de uma pequena nação. Eles conheciam a localização dos sistemas egípcios de defesa aérea, conheciam o nível de prontidão das forças aéreas árabes, conheciam as tensões políticas internas da coalizão árabe que dificultariam uma coordenação eficaz em caso de guerra. E quando Israel lançou seus ataques aéreos preventivos na manhã de 5 de junho de 1967, destruindo grande parte das forças aéreas do Egito, da Síria e da Jordânia, ainda em solo nas primeiras 3 horas do conflito, a inteligência que tornou esses ataques possíveis foi resultado direto de anos de coleta paciente de informações e análises cuidadosas. A Guerra dos 6 Dias transformou a posição estratégica de Israel de maneiras cujos efeitos ainda são sentidos hoje. Israel triplicou seu território, conquistando a Península do Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e as colinas de Golã. Demonstrou uma capacidade militar que surpreendeu seus vizinhos e o restante do mundo, e criou uma nova realidade estratégica que o Mossad passaria as décadas seguintes tentando administrar. Uma realidade em que Israel não era apenas um pequeno país lutando pela sobrevivência, mas uma potência regional com territórios ocupados, uma população palestina sob administração militar e um conjunto de complicações políticas que gerariam novas formas de violência e novos desafios de inteligência por gerações. E isso muda tudo. Porque a guerra que veio depois da Guerra dos 6 Dias não foi travada com exércitos e forças aéreas. Foi travada em aeroportos, saguões de hotéis, estádios olímpicos e ruas escuras de cidades europeias. As organizações de libertação palestinas que surgiram no final da década de 1960 compreenderam que não podiam derrotar Israel militarmente. O que podiam fazer era tornar visível para o mundo o custo da existência de Israel, obrigar a comunidade internacional a enfrentar a questão palestina e demonstrar que nenhum israelense em qualquer lugar do planeta estaria fora de seu alcance. A resposta do Mossad a essa nova forma de guerra definiria a agência pela década seguinte. Mas o evento que cristalizou tudo, que obrigou Israel a confrontar toda a dimensão dessa nova ameaça e a responder com todo o peso de suas capacidades de inteligência, não aconteceu em Israel nem no Oriente Médio. Aconteceu na cidade de Munique, na então República Federal da Alemanha, durante o que deveria ser uma celebração de paz e da cooperação internacional. Nas primeiras horas da manhã de 5 de setembro de 1972, 8 membros de uma organização militante palestina chamada Setembro Negro escalaram a cerca da Vila Olímpica de Munique. Eles carregavam armas que haviam sido introduzidas clandestinamente na Alemanha semanas antes por meio de uma rede sobre a qual a inteligência da Alemanha Ocidental havia recebido alertas, segundo investigações posteriores, mas não tomou providências. Os militantes seguiram até os alojamentos da equipe israelense. 2 atletas israelenses foram mortos imediatamente. Outros 9 foram feitos reféns.
O que aconteceu nas 18 horas seguintes foi uma crise que expôs em tempo real e diante de uma audiência global de centenas de milhões de telespectadores a completa falta de preparação da comunidade internacional para a nova realidade do terrorismo político. A polícia da Alemanha Ocidental, operando sem doutrina antiterrorismo, sem negociadores treinados e sem unidades táticas capazes de realizar uma operação de resgate, improvisou uma resposta que terminou em tragédia no aeroporto militar de Fürstenfeldbruck. Todos os 9 reféns foram mortos, juntamente com 5 dos 8 sequestradores e um policial alemão. O massacre de Munique não foi apenas uma tragédia. Foi uma declaração transmitida ao vivo para o mundo inteiro de que as vidas judaicas ainda eram consideradas descartáveis por aqueles que desejavam fazer uma declaração política. Para Israel e para o Mossad, aquilo exigia uma resposta proporcional à sua escala e significado. A primeira-ministra Golda Meir autorizou o que ficaria conhecido como Operação Ira de Deus, uma campanha sistemática destinada a localizar e eliminar todos os indivíduos envolvidos no planejamento e na execução do ataque de Munique. O que fontes militares e historiadores da inteligência destacam sobre a Operação Ira de Deus é que ela não foi principalmente uma operação de vingança, embora certamente também fosse isso. Ela representou uma doutrina. Foi a declaração formal de Israel de que o terrorismo político contra seus cidadãos, praticado em qualquer lugar do mundo, seria respondido com todas as capacidades operacionais e de inteligência do Estado. A mensagem era clara: não existia distância segura, imunidade diplomática ou passagem de tempo capaz de garantir proteção. Qualquer pessoa que planejasse uma operação contra Israel deveria considerar não apenas as consequências políticas, mas também a certeza de consequências pessoais. A operação durou anos, rastreando indivíduos pela Europa e pelo Oriente Médio. Produziu resultados que reforçaram essa doutrina, embora algumas ações específicas tenham terminado em fracassos desastrosos. O caso mais famoso ocorreu na cidade norueguesa de Lillehammer, em 1973, quando uma equipe do Mossad matou um garçom marroquino após identificá-lo erroneamente como um importante integrante do Setembro Negro. O erro levou à prisão de vários agentes do Mossad pela polícia norueguesa, desencadeou uma crise diplomática e provocou uma ampla revisão interna que reformulou os protocolos operacionais da agência pelos anos seguintes. Mas o desastre de Lillehammer também demonstrou algo que se tornaria uma das características institucionais mais importantes do Mossad: a capacidade de absorver fracassos, aprender com eles e continuar operando. A maioria das agências de inteligência, quando sofre um fracasso público dessa magnitude, recua para uma postura defensiva, reforça controles burocráticos e torna-se mais cautelosa. O Mossad realizou revisões internas e ajustou seus procedimentos, mas não parou. Não permitiu que o medo de falhas futuras paralisasse a missão presente. E essa capacidade de resiliência institucional é, segundo analistas, uma das características que diferenciam o Mossad de quase todas as organizações comparáveis do mundo. Existe uma sala em algum lugar de Tel Aviv que não aparece em nenhuma planta oficial. Não há placa na porta, não há registros em organogramas públicos, não há linha orçamentária que qualquer comissão parlamentar tenha analisado em sessão aberta. As pessoas que trabalham ali não falam sobre seu trabalho em jantares ou reuniões familiares. Não listam seu empregador em nenhum documento que circule além dos canais mais restritos do governo israelense. E, no entanto, segundo relatos de ex-oficiais de inteligência e jornalistas investigativos que passaram décadas tentando mapear a verdadeira arquitetura da inteligência israelense, essa sala e dezenas de outras semelhantes espalhadas por Israel e incorporadas a embaixadas e empresas de fachada ao redor do mundo, representa algo que a maioria dos governos sequer tenta realizar. Uma operação permanente
contínua e em tempo real de inteligência, funcionando simultaneamente contra todas as ameaças significativas à segurança nacional de Israel em todos os continentes, em todos os fusos horários, sem interrupção, sem férias e sem os ritmos burocráticos que governam os serviços de inteligência de outras democracias. Esse é o segredo que sustenta todos os outros segredos do Mossad. Não é uma única operação, não é uma única tecnologia, não é uma única fonte. É a persistência implacável, a recusa absoluta em tratar o trabalho de inteligência como qualquer coisa diferente de um estado permanente de guerra conduzido por outros meios. Para entender como isso funciona na prática, é preciso compreender como a inteligência israelense evoluiu após o trauma de 1973. Porque Simoniki foi o evento que definiu a doutrina ofensiva do Mossad. A Guerra do Yom Kippur, em outubro de 1973, foi o acontecimento que quase destruiu todo o sistema de inteligência israelense e forçou uma reconstrução tão profunda que mudou para sempre a relação do país com o conhecimento secreto. Em 6 de outubro de 1973, o dia mais sagrado do calendário judaico, Egito e Síria lançaram um ataque surpresa coordenado contra Israel. O exército egípcio atravessou o canal de Suez em grande escala. As forças blindadas sírias avançaram pelas colinas de Golã. Durante as primeiras 48 horas, Israel esteve mais próximo da derrota militar do que qualquer outro momento desde sua independência. A falha de inteligência foi catastrófica e, olhando em retrospectiva, quase incompreensível. O Mossad e a inteligência militar receberam dezenas de alertas nas semanas anteriores ao ataque. Uma fonte dentro do governo egípcio, um dos ativos de inteligência humana mais valiosos já recrutados por Israel, forneceu informações específicas e precisas sobre os planos da ofensiva. Ainda assim, o aparato de inteligência, preso a uma estrutura conceitual que afirmava que o Egito não atacaria antes de adquirir determinadas capacidades aéreas que ainda não possuía, descartou, minimizou e, finalmente, ignorou o que estava diante de seus olhos. A comissão Agranat, criada para investigar o fracasso, produziu conclusões que permanecem parcialmente classificadas até hoje. Mas as evidências disponíveis indicam que a comissão identificou não apenas falhas processuais, mas uma patologia mais profunda, uma forma de pensamento coletivo institucional tão severa que tornou todo o sistema analítico israelense incapaz de processar informações que contradissessem suas crenças estabelecidas. O conceito, como a cultura de inteligência israelense passou a chamá-lo, tornou-se mais poderoso que as evidências, e milhões de pessoas quase pagaram o preço por isso. A reconstrução que se seguiu foi a reorganização mais significativa da inteligência israelense desde a fundação do Estado. Novas unidades analíticas foram criadas com a missão explícita de desafiar pressupostos dominantes. Foi institucionalizada uma função permanente de advogado do diabo dentro da inteligência militar, cuja única responsabilidade era construir o argumento mais forte possível contra a visão consensual predominante. As capacidades de inteligência de sinais foram enormemente ampliadas. A coleta técnica, que antes era considerada secundária em relação à inteligência humana, passou a ter a mesma importância. E surgiu uma nova filosofia baseada no pluralismo analítico, incentivando deliberadamente a competição entre diferentes interpretações em vez do falso consenso que havia produzido o desastre de 1973. Mas o que veio depois foi ainda mais importante. Dessa reconstrução surgiu aquilo que muitos analistas consideram uma das maiores e menos compreendidas conquistas da inteligência israelense. Uma capacidade técnica que nas décadas de 1980 e 1990 transformou Israel em uma das nações mais sofisticadas do mundo em inteligência de sinais, operando capacidades comparáveis às de países com 50 vezes sua população e 100 vezes seu orçamento.
A Unidade 8200 é o braço de inteligência de sinais das Forças Armadas israelenses e, segundo dados disponíveis e avaliações de ex-oficiais ocidentais de inteligência, é uma das organizações mais capacitadas do mundo nesse campo. Seus ex-integrantes fundaram ou cofundaram uma parcela impressionante do setor tecnológico israelense, incluindo empresas que atualmente operam infraestruturas críticas em dezenas de países. As habilidades desenvolvidas dentro da Unidade 8200, interceptação de comunicações, quebra de criptografia e criação de ferramentas para processar enormes volumes de informações digitais, se traduzem diretamente nas capacidades que transformaram Israel em uma potência tecnológica global. E isso não é coincidência. É uma estratégia deliberada e de longo prazo para construir uma nação cuja economia civil e cujas capacidades de inteligência reforcem umas às outras, multiplicando a eficácia de ambas. A relação entre a inteligência israelense e a tecnologia israelense é um dos aspectos mais importantes e menos discutidos publicamente da arquitetura de segurança nacional do país. Quando um jovem israelense conclui seu serviço militar em uma unidade de inteligência de sinais ou cibernética e depois funda uma empresa de tecnologia, ele leva consigo não apenas habilidades técnicas, mas também uma rede de relacionamentos, uma linguagem cultural compartilhada e uma compreensão das necessidades operacionais que criam uma ponte permanente e informal entre o setor privado e a comunidade de inteligência. Essa ponte funciona nos dois sentidos. Tecnologias desenvolvidas comercialmente podem ser adaptadas para uso de inteligência. Problemas identificados pelos serviços secretos podem gerar aplicações comerciais. E todo o ecossistema opera com um nível de confiança e propósito compartilhado que, segundo fontes militares, simplesmente não existe da mesma forma em nenhum outro país. A demonstração pública mais marcante dessa relação ocorreu em 2010, quando o mundo tomou conhecimento da existência de um software malicioso chamado Stuxnet, que destruiu sistematicamente centrífugas na instalação de enriquecimento de urânio de Natanz, no Irã. A operação, atribuída por analistas e investigações posteriores a um esforço conjunto entre Estados Unidos e Israel, representou algo verdadeiramente novo na história da guerra. Foi o primeiro uso conhecido de uma arma cibernética capaz de causar destruição física em equipamentos industriais dentro de um país estrangeiro. E tudo isso foi realizado sem que um único soldado cruzasse uma fronteira, sem que um único míssil fosse lançado e sem qualquer ação militar visível que pudesse ser facilmente atribuída, negada ou respondida pelos canais diplomáticos convencionais. O que a Operação Stuxnet revelou para aqueles que observavam atentamente foi a profundidade do investimento de Israel no que os profissionais de inteligência chamam de operações cibernéticas baseadas em efeitos. A capacidade não apenas de coletar informações de redes estrangeiras, mas de manipular essas redes de forma a produzir consequências físicas no mundo real. Essa capacidade não surgiu da noite para o dia. Foi o resultado de décadas de investimento, desenvolvimento doutrinário e experimentação operacional em um campo que a maioria dos exércitos e serviços de inteligência ainda tratava como uma preocupação teórica do futuro, enquanto Israel já o tratava como uma realidade operacional do presente. E é aqui que o verdadeiro segredo da inteligência israelense se torna visível. Não em uma única operação, não em uma única tecnologia, mas no horizonte temporal. Israel pensa inteligência em décadas. Constrói capacidades não para as ameaças de hoje, mas para aquelas que prevê para daqui a 10, 20 ou 30 anos. O investimento em capacidades cibernéticas que culminou no Stuxnet começou ainda nos anos 1990. As redes de inteligência humana que produziram as informações por trás da apreensão do arquivo nuclear iraniano em 2018, quando agentes do Mossad teriam retirado cerca de 0,5 tonelada de documentos de um depósito em Teherã, foram construídas ao longo de anos de infiltração paciente.
A infraestrutura de inteligência de sinais que permite a Israel monitorar comunicações em todo o Oriente Médio foi desenvolvida durante uma geração inteira de avanços técnicos e aprendizado operacional. A operação do arquivo nuclear iraniano merece atenção especial porque ilustra, talvez mais claramente do que qualquer outro evento recente, aquilo que o Mossad se tornou no século XXI. Segundo relatórios e apresentações posteriores de autoridades israelenses, agentes do Mossad identificaram um depósito no distrito de Shorabad, em Teherã, que armazenava o arquivo físico do programa nuclear militar iraniano. Documentos, projetos, vídeos e discos compactos cuja existência o Irã afirmava oficialmente não existir. Os agentes infiltraram-se na instalação, fotografaram todo o arquivo, determinaram seu conteúdo completo e depois retornaram com uma equipe maior. Abriram cofres, removeram aproximadamente 100 mil arquivos e concluíram toda a operação em uma única noite. Quando as autoridades iranianas descobriram o ocorrido, os agentes já estavam fora do país. A operação exigiu ativos de inteligência humana dentro do Irã, capazes de localizar o depósito, confirmar seu conteúdo e fornecer as informações necessárias para planejar e executar a ação. Exigiu inteligência técnica para compreender os sistemas de segurança da instalação. Exigiu logística para inserir uma equipe no Irã, executar a missão e extrair meia tonelada de material físico. E exigiu uma capacidade analítica sofisticada o suficiente para determinar quais elementos do programa iraniano eram mais relevantes e como deveriam ser apresentados à comunidade internacional para produzir o máximo impacto político. Cada camada da operação refletia capacidades construídas ao longo de anos, em alguns casos, décadas de investimento paciente. Quando o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu apresentou ao mundo o conteúdo do arquivo em abril de 2018, o material sugeria que o Irã havia mantido um programa estruturado de armas nucleares muito mais avançado do que havia admitido aos inspetores internacionais e que preservara a documentação desse programa mesmo após assinar o acordo nuclear de 2015. O impacto de inteligência foi significativo. O impacto político talvez tenha sido ainda maior. O material forneceu ao governo Trump, que abandonou o acordo nuclear no mês seguinte, informações que mudaram o debate internacional sobre as intenções nucleares iranianas. Mas, ao lado desses sucessos extraordinários, a história do Mossad também contém fracassos de igual magnitude. E compreender esses fracassos é tão importante quanto compreender seus triunfos. A mesma comunidade de inteligência que penetrou profundamente os segredos nucleares iranianos também deixou de perceber, em diferentes momentos, desenvolvimentos críticos em sua própria vizinhança. A ascensão do Hamas como força política e militar em Gaza foi, segundo relatórios e avaliações posteriores, significativamente subestimada pela inteligência israelense durante anos. As capacidades militares que o Hamas construiu nos túneis subterrâneos de Gaza não foram plenamente compreendidas. E em 7 de outubro de 2023, essas falhas convergiram no ataque mais mortal contra judeus desde o Holocausto, quando militantes do Hamas romperam a cerca de segurança de Gaza e mataram aproximadamente 1.200 pessoas no sul de Israel em uma única manhã. Em termos estruturais, a falha de 7 de outubro foi impressionantemente semelhante à falha de 1973. Alertas haviam sido recebidos, informações haviam sido coletadas, mas uma estrutura conceitual, baseada na crença de que o Hamas estava dissuadido e que a infraestrutura de segurança da fronteira era suficiente, filtrou tudo aquilo que contradizia a visão predominante. Mais uma vez, o conceito tornou-se mais forte do que as evidências, e as consequências foram catastróficas. O que esse padrão revela, segundo diversos analistas, é algo profundo sobre a própria natureza do trabalho de inteligência.
As mesmas características culturais que tornam o Mossad extraordinariamente eficaz, sua confiança, sua capacidade de decisão e sua disposição para agir com informações incompletas, também criam uma vulnerabilidade específica. Uma organização que confia em seu próprio julgamento a ponto de enviar agentes sozinhos para países hostis, autorizar operações capazes de desencadear crises internacionais e sustentar operações de engano durante décadas contra adversários sofisticados, também pode encontrar dificuldades para admitir, com verdadeira humildade institucional, que sua avaliação sobre determinada situação pode estar completamente errada. Essa tensão entre a confiança necessária para a eficácia operacional e a humildade necessária para uma análise precisa constitui o paradoxo central e ainda não resolvido da existência do Mossad. E talvez seja um paradoxo impossível de resolver. O mesmo fogo que cria a capacidade também cria a vulnerabilidade. Não é possível ter um sem o outro. O que Israel construiu ao longo de 75 anos não é simplesmente uma agência de inteligência. É uma cultura de inteligência, uma forma de pensar sobre ameaças, informações e sobre a relação entre conhecimento e ação que permeia toda a sociedade de maneiras sem paralelo real em qualquer outro lugar do mundo. O serviço militar é obrigatório. O trabalho de inteligência alcança uma parcela extraordinária da população. As redes de confiança, experiências compartilhadas e linguagem operacional criadas pela atividade de inteligência se estendem muito além dos limites formais das agências, alcançando o setor tecnológico, o meio acadêmico, a comunidade empresarial e o sistema político. Israel não possui uma comunidade de inteligência da mesma forma que os Estados Unidos possuem uma comunidade de inteligência, uma estrutura burocrática claramente delimitada. Israel possui uma sociedade de inteligência, uma nação onde os hábitos mentais, cultivados pelo trabalho de inteligência, se tornaram em grande medida os hábitos mentais da própria sociedade. E talvez esse seja o segredo mais profundo de todos. Não uma operação, não uma tecnologia, não uma fonte, método ou capacidade específica, mas o fato de que um país com cerca de 9 milhões de habitantes, cercado por adversários desde o dia de seu nascimento e enfrentando ameaças que vão de ataques militares convencionais a armas nucleares, terrorismo, guerra cibernética e complexas pressões demográficas e políticas, conseguiu sobreviver e, em muitos aspectos, prosperar. Não porque teve sorte, não porque sempre esteve certo, mas porque construiu, a um custo enorme e sob o peso constante de sua memória histórica, um aparato de inteligência cuja dedicação à sobrevivência do Estado judeu não é apenas uma obrigação profissional, é uma missão pessoal, sustentada por pessoas que compreendem em seus ossos e em sua história exatamente o que está em jogo caso fracassem. O Mossad não faz propaganda disso e não precisa. O próprio silêncio é a mensagem. No mundo da inteligência, o silêncio, mantido com perfeição ao longo de décadas, atravessando fronteiras e resistindo a toda a complexidade do mundo moderno, é a declaração mais poderosa que uma agência pode fazer. Antes de sair, assista ao próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Ele está diretamente relacionado a este. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comente próximo.